Olá, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos começando nossa última mesa desse evento realizado pela ESA Nacional, a Semana da Retrospectiva Jurídica. E eu não poderia começar diferente a não ser agradecendo a você que está aqui prestigiando essa última mesa, última, mas não menos importante, porque estamos com duas ilustres presenças aqui, essa dupla de Flávios, né? O Flávio Martins e a Flávia Bahia, quem agradeço em nome da ESA terem aceitado o convite de estarem aqui. Mas, como eles trazem muita audiência, eu vou aproveitar para passar os recados da ESA antes do evento, porque para falar depois deles eu vou perder a graça. Então, o primeiro recado que eu tenho que dar aqui é que os certificados estarão disponíveis a partir do dia 1º de março. Você acessa para aqueles que assistiram pela plataforma, você acessa o certificado na plataforma, tem um link lá de emitir certificado, e eles serão emitidos com 15 horas e é totalmente gratuito. O segundo recado que eu tenho que dar é o seguinte: se você gostou dessa nossa semana de produção de conteúdo gratuita, nós estamos para lançar a segunda semana no mês que vem, também gratuita, denominada a Semana da Pós-Graduação, que vai acontecer do dia 15 ao dia 19 de março, sempre com 2 palestras diárias, 2 mesas diárias, na verdade, uma às 11 horas da manhã e outra às 8 horas da noite. Esse evento foi um sucesso, ele conta hoje com mais de 18 mil inscritos, a visualização passa de 40 mil usuários, porque tem gente que optou por assistir pelo YouTube, tem gente que optou por assistir pelo Instagram, e tem gente que optou por assistir pela nossa plataforma. E esse evento e esse sucesso se deve também à nossa equipe, a quem agradeço nominalmente, ao Edu, à Vanessa, à Camila e ao Kiko. E vou agradecer também a equipe do Conselho Federal de Cerimonial, e eu vou fazer na pessoa da Ana Beatriz, que estava o tempo todo conosco aqui durante o evento. No mais, eu acredito que eu passei todos os recados. Se eu não passei no final, eu termino de passar. E eu queria agora passar a palavra para o professor Flávio Martins, que é professor de Direito Constitucional, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e autor de diversas obras jurídicas. Professor, fique à vontade. Bem, boa noite a todos. Boa noite a todos. Ao presidente da mesa, o doutor Rafael Pontes de Miranda, cujo nome, por si só, já nos impressiona, já que parente de um dos maiores juristas de todos os tempos do Brasil. Foi um prazer conhecê-lo, viu, doutor Rafael, na noite de hoje. E minha querida amiga, professora Flávia Bahia. Que alegria estar na sua companhia, que honra fazer parte de uma mesa com a senhora. Realmente a senhora sabe disso, o quanto eu admiro o seu trabalho, a sua trajetória, a sua competência, o seu carisma. Recentemente eu lhe disse, e agora repito publicamente, que no meu entender, embora eu respeite os constitucionalistas que preferem ficar ali abraçados aos seus títulos, mas escondidos num quarto escuro, escrevendo artigos que ninguém lê, eu quero tanto valorizar e valorizo constitucionalistas que tamanha paixão pelo direito constitucional conseguem incutir nos estudantes, sobretudo nos jovens, aquilo que Conrad Hesse chamava de vontade de Constituição. A senhora, professora Flávia Bahia, tem esse papel. A senhora merece todas as nossas homenagens. Isso porque muitos bacharéis em direito procuram pelas suas obras, procuram pelas suas aulas para começar a advogar na área constitucional e se apaixonam. E o Brasil precisa, cada vez mais,
de estudantes e profissionais apaixonados pelo direito constitucional. Então, estar na sua companhia numa mesa de hoje é um motivo de muita alegria. Eu confesso que estou muito ansioso, nervoso na noite de hoje, por duas razões. Primeiro, porque falar para um público seleto, como o da ESA, nacional, isso me causa realmente um temor, um saudável temor. Mas também confesso que hoje é a final do Campeonato Brasileiro e o flamenguista roxo, estou muito nervoso com o que vai acontecer nessa noite. Doutor Rafael, me esclareça, eu posso já fazer a minha exposição e devolver a palavra? À vontade, à vontade. E quanto tempo eu tenho? Isso é muito importante para um advogado saber quanto tempo tem. 25 minutos. Então, vamos lá. E fique à vontade para me interromper, caso, claro, perdão, o telefone foi meu. E fique à vontade para me interromper. Então, vamos lá. Na intenção de fazermos aqui uma retrospectiva do direito constitucional no período recente, eu gostaria de fazer um primeiro destaque de algo que já podia ser detectado no Brasil anos antes. No ano passado, isso pela primeira vez figurou na jurisprudência do Supremo. E agora eu posso lhes dizer que o perigo, ele se agiganta. Bem, do que eu estou falando? Eu estou falando do chamado constitucionalismo abusivo. Constitucionalismo abusivo. Essa expressão, constitucionalismo abusivo, foi cunhada pelo constitucionalista norte-americano David Landau, da Universidade da Flórida, e também por Mark Tushnet, constitucionalista da Universidade de Harvard. Ambos talvez tenham sido os primeiros a tratar disso. O que é o constitucionalismo abusivo? Bem, é a mudança da Constituição, é a alteração da Constituição e, em última análise, a substituição da Constituição por uma nova, em casos mais extremados, com um propósito. Um propósito. As constituições modernas nasceram no final do século XVIII, todos sabemos, com a intenção de limitar o poder do Estado. Não é isso? Para isso nasceu o constitucionalismo moderno. Pois é, mas a situação agora mudou. Muitos estão fazendo reformas constitucionais ou até novas constituições, não com o interesse de limitar o poder do Estado, não, mas com o interesse de aumentar o poder de certos grupos que estão no governo, a certos grupos que estão no poder. Eu diria para você o seguinte, esse constitucionalismo abusivo é, portanto, um movimento que muda a Constituição ou reforma a Constituição com a intenção de minar a democracia, aumentar o poder daqueles que governam naquele instante, dificultar o controle daqueles que estão no governo, numa tentativa de perpetuá-los no poder de forma incólume, e assim dificultando a ascensão de uma oposição ou regresso de uma oposição a depender do país. David Landau, o americano, ele diz que quando entra o constitucionalismo abusivo, a democracia sai pior do que entrou. Ou seja, existe um decréscimo democrático. Bem, meus amigos, o STF decidiu isso pela primeira vez, usou essa expressão pela primeira vez, num voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no ano passado, na ADPF 622. Eu confesso para vocês que, no meu entender,
a expressão não foi usada na hipótese correta. Explico. É que, na verdade, o ministro Barroso referia-se a uma portaria, um decreto do presidente da República. Era um decreto presidencial que diminuía a participação popular no CONANDA, o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. Então, o ministro Barroso disse, olha, isso está tendo um decréscimo democrático, isso é constitucionalismo abusivo. Bem, eu concordo com a primeira parte, houve um decréscimo democrático. Discordo da segunda parte. Esse exemplo não é de constitucionalismo abusivo, pois, repito, constitucionalismo abusivo é fazer mudanças na Constituição, com a intenção de diminuir a democracia e aumentar o poder daqueles que governam. Isso foi mencionado pelo STF no ano passado, é digno de nota, mas eu gostaria de não apenas olhar para o passado, mas também olhar para o futuro. Eu examinei, meus amigos, há poucos instantes, a PEC 31 de 2021. Flávia, me diga só aí um sinalzinho aí, você chegou a ler essa PEC que vem sendo apelidada de a PEC da impunidade? Meu Deus. Existem algumas coisas que são apenas a legalização da jurisprudência. Algumas coisas é isso. Por exemplo, eu destacaria, dentre as possíveis novidades, e o Congresso deve aprovar isso a jato, né? Uma das perpetuações da jurisprudência significa que os parlamentares eles só serão julgados no STF se praticarem o crime no exercício da função e durante o mandato. Bem, essa já é a jurisprudência do Supremo, né? Crimes praticados fora do exercício da função ou antes do mandato deveriam ser julgados na primeira instância. Deixemos o caso Flávio Bolsonaro de lado, porque não tem como explicar teoricamente, mas no restante dos casos é isso, né? Agora, isso seria uma perpetuação legislativa da jurisprudência. Outra perpetuação também da jurisprudência é que medidas cautelares diversas da prisão que impactam no mandato devem ser submetidas à Câmara dos Deputados ou à Casa Legislativa. Já a jurisprudência já diz isso. Mas, meu Deus, a reforma que querem fazer do artigo 53 caput foi a que mais me assustou, talvez. Algumas coisas me assustaram, mas essa me assustou mais, porque a tentativa é de transformar a imunidade parlamentar material em absoluta. Em absoluta. Hoje não é. Hoje o parlamentar ele não responde, ele responde penal e civilmente pelas suas palavras, sobretudo fora da atividade parlamentar, que não tem um vínculo com a atividade parlamentar. Se essa PEC for aprovada, significa que abriremos as portas do inferno. Ou seja, as palavras ditas pelos parlamentares, por mais criminosas que sejam, mesmo fora do exercício da função, estariam imunes à responsabilidade penal e civil. Meus amigos, os parlamentares formalmente têm o direito de reformar a Constituição, afinal foram eleitos para isso. Mas usar esse poder para legislar em causa própria, isso é violar o poder constituinte originário. Eles não foram eleitos para isso. Isso é o que há de pior no constitucionalismo abusivo. Então, queridos colegas advogados, queridas colegas advogadas, fiquem atentos. Segundo o STF, nós não podemos fazer um controle preventivo da constitucionalidade. Flávia Bahia, uma das maiores especialistas em controle de constitucionalidade, eu piso em ovos ao tocar nesse assunto. Mas, segundo o Supremo, a gente não pode, infelizmente, nessa situação, mas fazer um controle preventivo da constitucionalidade material, porque eles ainda estão discutindo, né? Então, não tem como a gente judicializar, pelo menos segundo a jurisprudência do Supremo, judicializar
essa PEC no aspecto material, porque não sabemos o que ela vai se tornar. Mas se esse monstro for aprovado, nós temos que nos unir. E aí não importa se você se diz de direita ou de esquerda, isso normalmente é usado só para dividir mesmo as pessoas, né? Porque o que nos importa, nós advogados, advogadas, o que importa é o direito, o que importa é a justiça, né? Então nós temos que nos erguer contra isso. Então, o meu primeiro destaque não é nada bom, foi a decisão do Supremo do ano passado sobre o constitucionalismo abusivo, mas fica o meu alerta de que o que vem pela frente é muito pior. Meu segundo destaque... Bem, eu confesso para vocês que eu não trago boas notícias. Não. Eu gostaria, né? A boa notícia vem ao final da noite com o Flamengo campeão. Agora eu não trago boas notícias. A segunda má notícia no direito constitucional é que o Brasil, o ano passado, foi condenado mais uma vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. De fato, isso, infelizmente, vem se tornando uma prática. O Brasil foi condenado no ano passado, no final do ano passado, no caso dos empregados da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus. Esse é o caso dos empregados da fábrica Santo Antônio contra o Brasil. O Brasil foi condenado a indenizar as vítimas, muitas das vítimas mulheres e crianças. É necessário, meus queridos amigos, no meu entender, e sempre olhando para o passado, nessa retrospectiva, mas pensando o futuro, né? Me parece necessário repensarmos no Brasil a importância que nós damos aos tratados internacionais sobre direitos humanos, às cortes internacionais. É absolutamente necessário tratarmos isso com seriedade, a seriedade que o tema merece. Eu vou lhe dar uma triste notícia. Sabe qual? O único país da América do Sul, o único país que entende que o Pacto de São José da Costa Rica não é norma constitucional? Sabe qual é o único país? Você deve pensar o quê? Venezuela, talvez? O quê? Equador? Não, Brasil. O Brasil é o único país da América do Sul que não considera o Pacto de São José da Costa Rica uma norma constitucional. Inventamos, né? Quando eu digo inventamos, o STF inventou uma teoria de que é uma norma infraconstitucional, mas supralegal. Nós já tivemos casos tão absurdos de condenações brasileiras em cortes internacionais, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não ser cumprida no Brasil. Já tivemos caso do STJ se recusar a cumprir uma decisão da Corte. E, claro, já tivemos caso do STF descumprindo decisão da Corte Interamericana. Lembre-se, por exemplo, isso decorreu até de uma ação ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. O Brasil foi condenado em casos de tortura praticados na época da ditadura. O Brasil foi condenado a reabrir as investigações quanto àqueles crimes de tortura praticados na época da ditadura. Infelizmente, o STF disse, não, vamos esquecer o passado, vamos viver daqui para frente. Foi tudo recepcionado, disse o Supremo. A anistia aos torturadores? Não, eles foram anistiados. E essa lei da anistia foi recepcionada. E quer saber? O crime prescreveu. Vamos colocar isso debaixo do tapete e vamos viver o futuro. Consequência, hoje, torturadores são homenageados. Se torturadores do passado são até hoje presos na Argentina e no Chile, principalmente, os torturadores do cantor Víctor Jara. Ouça Víctor Jara, um cantor, um violonista chileno, que foi preso e no dia da sua prisão teve os seus dedos quebrados para nunca mais tocar violão pela ditadura Pinochet. No ano passado, os homens que quebraram os dedos de Víctor Jara foram para a prisão. Se os chilenos
prendem os seus torturadores, se os argentinos prendem os seus torturadores, o Brasil os homenageia. É isso. Colocar esse problema debaixo do tapete, disse isso. Veja, eu não estou nervoso, não. Estou sendo só enfático, tá bom? Para quem não me conhece. Eu fui no ano passado, você sabe, né, Flávia, que no ano passado o Ministério da Economia gastou 2,7 milhões de reais para fazer uma lista de detratores. Selecionou pesquisadores, influenciadores, professores e jornalistas. Eu estou na lista. Talvez por causa dessa minha abordagem enfática. Mas vamos lá. Eu acho que eu tenho agora uma boa notícia do ano passado, na retrospectiva. Uma boa notícia no tocante ao direito dos animais. Esse é um assunto que me é muito caro, muito caro. No meu livro, Curso de Direito Constitucional, eu reservo um capítulo para esse tema, direito dos animais. Porque eu estou convencido, depois de ler muitos autores, sobretudo estrangeiros, né? Mas eu estou convencido que é necessária uma mudança de paradigma para reconhecermos que os animais não humanos também são titulares de alguns direitos fundamentais. Entendo necessária essa mudança de paradigma, como já aconteceu na Alemanha, em Portugal, na França, na Suíça, nos Estados Unidos, no Canadá, no Equador, na Colômbia, portanto, não é nenhuma novidade. Né? E o que houve nesse assunto no tocante ao direito dos animais? Eu destacaria, em primeiro lugar, um crescimento vertiginoso na jurisprudência, sobretudo na jurisprudência, nas decisões de primeiras instâncias, nas decisões dos tribunais de justiça e até no STJ, o reconhecimento da família multiespécie. Eu sei que esse assunto vai causar um arrepio naqueles que amam a titularidade dos direitos fundamentais tradicional, os civilistas. Eu sei que isso pode causar um certo temor, mas é crescente no Brasil a jurisprudência reconhecendo a família multiespécie. Meus queridos amigos advogados e advogadas, sobretudo os que militam na área do direito de família, provavelmente já viram, já leram ou já ajuizaram uma ação em que se discute a guarda, a pensão alimentícia, o direito de visita de animais de estimação. Há uma tendência muito grande a se reconhecer isso na jurisprudência brasileira, embora a jurisprudência está caminhando mais rápido do que a lei. Não há lei sobre isso, motivo pelo qual a maioria das decisões que tratam disso aplicam aquele artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Como eu sou velho, era a Lei de Introdução ao Código Civil, né? Bem, mas que diz que na omissão legislativa deve o juiz se valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, e estão usando a analogia. Usando a analogia para os casos da chamada família multiespécie. Nesse assunto, o direito dos animais, a inovação legislativa, eu diria que foi a Lei Sanção. Lei Sanção, na verdade, é a Lei 14.064 de 2020, que aumentou a pena do crime de maus tratos quando praticado contra cães e gatos. Aí eu tenho um comentário pessoal a fazer, né? E me perdoem todos os amantes de cães e gatos, e eu sou um deles. Mas me parece que essa lei ela foi feita, de certa forma, para agradar os defensores dos direitos dos animais, né? Sobretudo, essa lei foi aprovada depois da tortura e morte de alguns animais, algo bárbaro, cruel, né? Mas a crítica que eu faço a essa lei é o seguinte: o que nós defendemos como sendo os animais titulares de direitos fundamentais é adotar a teoria que vem sendo adotada no mundo inteiro, que é a teoria da sensibilidade ou senciência. O animal
que é titular, ou deveria ser titular de direitos fundamentais, é aquele animal capaz de sentir dor, capaz de sofrer. O que essa lei fez foi criar uma hierarquia entre os animais. Nós protegemos, pelo menos segundo a lei penal, protegemos de forma maior cães e gatos, deixando os outros animais de fora. A minha crítica é, essa lei não foi feita pensando nos animais. Foi feita pensando no ser humano. Ou seja, vamos proteger mais aqueles animais que estão perto de nós. Aquele animal que dorme na minha cama. Aquele animal que me acorda lambendo meu rosto. E os outros animais são de uma categoria menor. Então, em vez de nos afastarmos do antropocentrismo legislativo, eu creio que nós abraçamos o antropocentrismo legislativo nesse egoísmo bastante típico da sociedade brasileira contemporânea. Eu creio que o meu tempo está se esgotando, então vou dar uma última notícia da retrospectiva do ano passado, é que o STF, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 5537, declarou inconstitucional uma lei alagoana que é conhecida mais como Lei Escola Sem Partido. Escola Sem Partido. Bem, eu creio que todos sabem do que se trata, não é? São tentativas legislativas que se espalham pelo Brasil afora, que consistem em proibir e, de certa forma, combinar sanções àqueles professores que doutrinam seus alunos com ideias políticas ou político-partidárias. Bem, o STF decidiu que, com base na Constituição, que prevê, dentre os princípios da educação, a liberdade de aprender e de ensinar. Liberdade de aprender e de ensinar. Portanto, a liberdade de ensinar é um princípio constitucional. E, portanto, essas leis que tentam tolher a liberdade de expressão do professor, essas leis são inconstitucionais. E eu diria para vocês o seguinte, essa decisão do Supremo é corretíssima, porque uma sociedade ela evolui não tolhendo os discursos, mas ampliando os discursos. Eu tive professores monarquistas, professores comunistas, vários, afinal de contas, né? Ser professor num país pobre realmente é um ato de devoção. Então, eu tive professores comunistas e professores capitalistas e professores monarquistas, e que bom que eu tive todas essas visões. Um país democrático é um país em que os alunos possam ter professores de várias matizes ideológicas e possam construir o seu próprio raciocínio. Então, portanto, nós temos que potencializar a educação num discurso plural, como é em qualquer parte do mundo civilizado. Não é tolhendo o discurso com entulhos ditatoriais como a Lei de Segurança Nacional, cada vez mais usada nesse país. Estamos usando hoje mais a Lei de Segurança Nacional do que a ditadura usava? Que piada de péssimo gosto é isso? Então não é tolhendo o discurso que nos tornaremos um país melhor, mas ampliando o discurso. Concordemos ou não com ele. Afinal de contas, os discursos estão aí para serem concordados ou discordados. Como dizem os americanos, é um mercado livre de ideias, marketplace of ideas, as ideias ruins perecerão. Deixa as pessoas falarem alguns absurdos aí, desde que não sejam criminosos, desde que não sejam discursos de ódio, né? As pessoas têm liberdade de expressão. Então, olha, eu quero dizer, já concluindo a minha fala, que foi um prazer imenso estar aqui na palestra de todos vocês. E dizer que agora vocês estarão na companhia de uma querida, brilhante constitucionalista que, num congresso que estou a organizar, está sendo homenageada e com muito mérito e com muito direito de selo. Flávia Bahia, é um prazer estar na sua companhia nessa noite. E a todos vocês que estavam aí, muito obrigado pela audiência.
Professor, o seu microfone está mudo. Aliás, essa é a frase mais dita na pandemia, não é? O seu microfone está mudo. É melhor errar com o microfone mudo do que com a câmera aberta. Professor Flávio, muito obrigado. Mais uma vez agradeço ter aceitado o convite de vir participar do nosso evento aqui na ESA. E, salvo engano, o senhor tem um compromisso, não é isso? Vai ter que se ausentar? Na verdade, o meu único compromisso, viu, Rafael, acontecerá depois desse evento, que eu vou comemorar a vitória do meu time, mas Entendi. Eu faço questão absoluta de ficar aqui assistindo a palestra da Flávia, entendi. intervenções futuras. Então, me perdoe, me passaram essa informação e ia lhe deixar à vontade. Não, Antes de passar a palavra para ela, que é esse fenômeno do mundo jurídico constitucional, eu preciso convidar você que está me assistindo nossa palestra, a conhecer os cursos que estão disponíveis no site da ESA. São cursos notadamente diferenciados e com preço sempre especial. Então, eu queria que você, que gostou do conteúdo aí dessa semana, aproveitasse e seguisse nossas redes sociais. Em breve, a partir de segunda, estará aberta a inscrição para o evento gratuito do mês que vem e, durante todo o período, estão disponíveis vários cursos de excelente qualidade. Agora, não vou mais segurar vocês e vou passar a palavra para ela, que é advogada, professora em Direito Constitucional, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e doutoranda em Direito. Professora Flávia Bahia, à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos. Que alegria imensa estar aqui nesse evento da ESA Nacional. Pela primeira vez eu participo de de um evento desse tamanho, dessa magnitude. Estou emocionada por todos os motivos, viu? Pelo convite, pelas palavras gentis do meu querido amigo, volto nele já já. E quero agradecer a essa iniciativa da Escola Nacional, da OAB, de capacitação, porque aprender liberta. Tem uma frase que eu gosto muito, do Leonardo da Vinci, que diz assim: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, parabéns. Parabéns a todos vocês pela realização desse grande evento. Quero agradecer ao diretor-geral da ESA Nacional, Dr. Rony Duarte, a doutora Vanessa Pancioni, que me fez o convite diretamente, muito gentil, a doutora Ana Beatriz, ao doutor Rafael Pontes de Miranda, muito chique. E ao Flávio, é difícil falar, aliás, eu acho, Flávio, que falar depois de você, por todos os motivos, é sempre muito complicado. Eu já tive essa experiência antes, e você me coloca em uma situação muito delicada. Primeiro porque você sempre faz uma apresentação muito gentil. A generosidade é a sua marca. Assim, você tem uma luz e uma bondade que eu sempre repito. Um exagero na fala, no agradecimento, ao enaltecer o meu trabalho. Isso é tão raro nesse mundo em que as pessoas mal se olham nos olhos, né? Mal estão preocupadas com o que o outro está sentindo. E eu queria dizer a você que eu sou absolutamente grata pelo seu carinho. E tem uma frase que eu separei mais cedo, do Sir Francis Bacon, que diz assim: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas.
E nesses tempos difíceis que nós ainda estamos passando, saiba que a sua homenagem, o seu afeto de sempre, me faz muito bem. Muito, muito obrigada de coração. Eu admiro não só como pessoa, mas como um gigante do constitucionalismo brasileiro, por essa coragem imensa que você tem de enfrentar todas as notícias que, infelizmente, têm sido mais ruins do que boas sobre a nossa Constituição. Parabéns, meu amigo. Bem, mas eu trouxe boas notícias para esse nosso evento também. Trouxe um material muito simples para compartilhar com vocês a respeito de uma atualização legislativa e também jurisprudencial. Vou compartilhar aqui rapidamente com todos. Preparamos o material com as cores do evento. Tentamos. Vou falar um pouco sobre o estado de exceção das medidas provisórias, a inevitável judicialização, federação e direitos fundamentais. Bem, um dado que talvez vocês não saibam. O ano de 2020 não trouxe apenas um surto político, federativo, de saúde, social. Trouxe também o maior número de medidas provisórias dos últimos 20 anos da história do país. De 20 de março de 2020, a data do Decreto Legislativo número 6, que inaugurou o estado de calamidade pública do Brasil. A 31 de dezembro de 2020, nós tivemos 99 medidas provisórias. Somando todas as MPs no ano passado, foram ao todo 105 medidas provisórias. Nos últimos 20 anos, não tivemos nenhum governo com tal número de espécies normativas. FHC, em 2001, extrapolou as medidas provisórias do ano passado com inacreditável número de 125 MPs. Mas nas últimas 2 décadas, meus caros, 105 medidas provisórias nunca foram vivenciadas em um único ano em território nacional. Bem, por que isso é preocupante? Sabemos que as medidas provisórias devem ser adotadas, claro, numa situação de relevância e urgência. De fato, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos nos trouxe muita urgência, muita relevância. Muitas dessas MPs, eu tive o cuidado de analisar uma por uma em pesquisa feita sobre o tema. Muitas foram realmente relevantes, importantes, abriram créditos extraordinários para órgãos públicos, destinados a estados, municípios, mas muitas medidas provisórias colocaram também em risco a nossa democracia e a nossa federação. E aí vem a inevitável judicialização, que é justamente o ponto central da minha fala. Esse é um assunto que geraria por si só muita conversa. Há uma linha tênue entre judicialização e ativismo. Mas eu tive o cuidado de separar 2 decisões do Supremo Tribunal Federal sobre 2 casos, cuja atuação da Corte foi fundamental
se nós não tivéssemos um tribunal que, apesar de lançar mão de decisões polêmicas, de nos colocar constitucionalistas, e o Flávio está aqui para confirmar o que eu vou dizer, de plantão diariamente. Nós não temos descanso. Essas duas decisões sobre esses dois casos foram realmente muito importantes para a nossa Constituição, para o Estado democrático de direito. E versaram sobre medidas provisórias editadas no ano passado, nesse verdadeiro estado de exceção das MPs. Bem, a primeira medida provisória é de número 926. Ela modificou a lei da pandemia, a 13979, de fevereiro de 2020, dando mais poderes ao presidente da República para determinar serviços essenciais e os cuidados da população brasileira em tempos de crise. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão federativa importantíssima para a nação brasileira, talvez tenha virado a chave de um federalismo de cooptação que nos acompanha desde 1889. O Brasil tem uma federação muito mais de arquitetura do que de realidade. Não à toa eu trouxe uma imagem que sempre me choca, mas eu gosto de mostrar. Talvez vocês vão lembrar. A cerimônia do beija-mão do rei. Se beijava a mão direita dos reis em sinal de reverência. E Dom João VI resolveu trazer essa tradição portuguesa, nossa, para as terras tropicais. Era mais ou menos assim que nós vivenciávamos o federalismo brasileiro até bem pouco tempo. Romarias a Brasília, de 15 em 15 dias, para buscar recursos no governo federal, para estados e municípios. Um federalismo fantoche. 26 estados e o Distrito Federal, 5.570 municípios que simplesmente não tinham autonomia efetiva, que não tinham poder suficiente para tomar decisões se o governo federal não tutelasse essas decisões, não as abençoasse antes de tomá-las. Desde 2008, o professor Daniel Vargas, da FGV Rio e São Paulo, escreveu recentemente sobre isso. A gente vivencia um movimento muito importante de mudança. Foi criado o Fórum de Governadores pelos estados da Amazônia em 2008. Entre 2015 e 2016, foi criado o Brasil Central, o primeiro bloco regional brasileiro. Depois, o Consórcio da Amazônia Legal, do Nordeste Sustentável. E quando o presidente da República, lá no início da pandemia, atacou os 27 governadores em cadeia nacional e defendeu a volta ao trabalho no país, os governadores reagiram. E, de certo modo, empoderados por um federalismo um pouco diferente, que ainda é cedo dizer se realmente vai se tornar cooperativo de integração ou não, mas eu vejo algumas luzes, os governadores disseram não. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mal compreendida por muitos, ela foi fundamental nessa virada de chave, quem sabe, para um futuro federativo um pouco mais real e com a autonomia desejada pela Constituição de 88. Essa decisão ela foi fundamental, a DI 6341.
E ela não disse nada demais, ela reproduziu os dispositivos da Constituição. Saúde é matéria de competência comum no artigo 23.2, matéria de competência legislativa concorrente no 24.12, e todos os entes federativos devem, com base na autonomia garantida pela Constituição, tomar as rédeas das suas decisões para combater esse vírus terrível que, infelizmente, não se despediu ainda do nosso país. A decisão foi mal interpretada por muitos, confesso. O governo federal disse que o Supremo tirou completamente o seu poder. Prefeitos, muitos, simplesmente acharam que o Supremo os deu um cheque em branco para atuar com um livre-arbítrio num estado de exceção de decretos completamente violadores da Constituição. Não, a decisão ela não retira o poder da União, a decisão não dá cheque em branco a qualquer ente federativo. O tribunal deixou bem claro que todos deveriam agir de forma a respeitar, primeiro, a Constituição, lógico, a ciência, a medicina, a respeitar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. E, muito embora isso não tenha sido feito sempre, e ainda não está sendo feito por alguns, eu vejo nessa decisão, talvez, uma abertura de portas para o verdadeiro federalismo que a gente deseja há muito tempo. A outra decisão que eu trouxe para a nossa análise é sobre os direitos fundamentais. Uma decisão extremamente importante na seara da intimidade, da vida privada. A medida provisória 954, ela foi objeto de inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade. O presidente da República, acreditem, meus caros, determinou que todas as empresas de telefonia fixa e móvel do país deveriam fornecer os nossos dados, nome, telefone, endereço, para o IBGE. E o fornecimento desses dados estava fundamentado no combate ao coronavírus, que o IBGE deveria também realizar. E também o argumento utilizado foi o seguinte: como os agentes de pesquisa não poderiam mais, né, bater as nossas portas, andar nas ruas, né, para realizar as suas atividades, essas informações seriam fundamentais para combater a Covid-19. Ano passado foi ano de eleição. A nossa democracia, como a de muitos países, vivencia tempos difíceis. Tem um instituto com sede em Gotemburgo, na Suécia. Até falamos sobre isso numa live, né, Flávio? Já tem um tempo. O chamado VDEM, Variedades da Democracia. Apresentou um estudo recentemente analisando os índices de democracia dos mais diversos países do mundo e apontou uma onda de autocratização em muitos deles. Hungria, alguns muito conhecidos, né? Hungria, Turquia, Polônia, Índia, Estados Unidos e o Brasil. O Brasil apareceu na 60ª posição. Eu tirei esse trechozinho desse estudo e aparece a seguinte
frase, essa é uma parte triste. O Brasil foi um dos países que registrou a maior queda nos índices de democracia nos últimos 3 anos. O Cláudio Souza Neto, que inclusive lançou um livro recentemente falando da crise da democracia no país, destaca que a democracia hoje em dia ela não passa por um processo de crise porque os tanques estão nas ruas, porque as Forças Armadas estão prontas para nos atacar. Muito embora eu acho que, enfim, esse risco, ainda que não iminente, né, não está completamente descartado, mas é só um pensamento ruim. O processo de erosão das democracias é um processo que vai acontecendo pouco a pouco. Negacionismos, a falta de valorização da ciência, da educação, da comunicação social, o anti-intelectualismo, a negação à importância dos poderes, as críticas contundentes ao poder judiciário, são aspectos que demonstram essa erosão da democracia. E por que eu faço essa correlação com a medida provisória 954, que não à toa foi bombardeada de ações diretas de inconstitucionalidade logo quando da sua edição? Porque dados hoje são tesouro, dados representam a riqueza. E ainda que a gente não possa confirmar a intenção da medida provisória, porque isso não está, lógico, escancarado no texto, ainda bem que a ministra Rosa Weber prontamente, em liminar, suspendeu essa medida provisória e disse: não podemos permitir, em pleno ano eleitoral, o compartilhamento de dados tão importantes com o órgão governamental federal. E, claro, ela trouxe toda a base constitucional, que garante intimidade, vida privada, trouxe a lei de proteção aos dados, né, essa lei tão fundamental para o nosso país, né, de proteção à dignidade das pessoas, e fez, né, um voto, eu creio que fundamental, nesse ano de 2020, suspendendo o que depois de autorizado não teria retorno, porque os dados, quando compartilhados, ainda que haja uma decisão judicial posterior, você não consegue revertê-los. Não se conseguiu comprovar na medida provisória o porquê de se determinar o compartilhamento de dados com o órgão federal, que supostamente iria ajudar a combater a pandemia. O agente do IBGE ligaria para a casa das pessoas para fazer o quê? Se não é um agente de saúde. Você está doente, está com sintomas, e daí? E aí recomendaria ir para um hospital, fazer o teste de Covid. A ministra notou uma série de lacunas na medida provisória com relação à sua eficácia, com relação à proteção aos dados, o que ocorreria depois com esses dados. E eu achei que foi uma decisão extremamente importante para a democracia brasileira. De uma simples medida provisória determinando o compartilhamento de dados, aquilo ali, para mim, né, foi absolutamente fundamental para a preservação da nossa democracia, que não está vivendo os seus melhores tempos. Mas dizem que os altos e baixos, eles fazem parte também dos modelos democráticos.
Afinal de contas, precisamos nos reinventar. A democracia do voto, ela já está em crise em muitos lugares do mundo. Vivemos um processo histórico de desencantamento político. É preciso que a democracia digital se fortaleça, que as pessoas sejam mais inspiradas também a participar desse processo político, porque, afinal de contas, sem a participação popular, nós não temos a possibilidade de pensarmos em um futuro mais digno para todos nós. E, infelizmente, a desigualdade é a marca do nosso tempo. E não há nenhuma democracia que possa realmente evoluir sem a defesa dos direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais sem democracia. E eu encerro essa minha participação com uma frase, acho que estou bem no tempo, não quero atrapalhar o jogo do meu amigo, que eu sei que começa daqui a pouquinho. Eu termino com uma frase que, para mim, é sempre relevante, sempre importante, e que eu levo, né, como mantra na minha vida, assim, no meu trabalho, no meu dia a dia. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Que lutemos pela Constituição, não porque ela é perfeita, porque sabemos que não é, e o próprio Ulisses Guimarães nos disse isso. Há 32 anos, ela admite a reforma formal, no artigo 60, e as informais estão sendo feitas até com muita velocidade pelo Supremo Tribunal Federal, uma velocidade incompreensível no meu sentido. Mas é papel de todo advogado, de todo estudante de direito, de todo profissional, defender a nossa Constituição. Porque de todas as constituições da história brasileira, isso eu não tenho dúvidas, o Flávio, tenho certeza que ratifica, o Rafael, da mesma forma, a Constituição de 1988. Ela é chamada de Constituição Cidadã e Constituição Coragem, merecidamente. E que a gente possa lutar por dias melhores sob a égide dessa atual Constituição. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada pelo prestígio, pelo convite. A ESA Nacional, parabéns por esse grande evento. Conte sempre comigo. Para mim foi uma honra, um prestígio indescritível estar aqui com vocês. Sou advogada com muito orgulho, com muito amor. Boa noite. Obrigado, professora. Parabéns pela palestra. Mais uma vez, a gente está encerrando o painel pontualmente, isso é uma característica dos eventos nossos da ESA Nacional. E antes de encerrar o painel, só queria passar uma mensagem de desejo de saúde a todo mundo que está nos assistindo em casa. A gente, enquanto a professora falava aqui, eu recebi uma mensagem lateral aqui, a gente hoje, infelizmente, bate um recorde de vidas ceifadas no Brasil, 1.582 vidas ceifadas. E tudo que eu queria deixar agora no final do evento é uma mensagem de saúde. Fiquem bem e que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço e até a próxima.